Você quer iniciar? Podemos iniciar. Sim, pode dar início. Nosso Rosângela tempo pode. Rosângela pode já botar para iniciou. gravar. Já iniciou a gravação. Já está gravando, Chaca. Então, mais uma vez, agradecemos a todos, né, pela presença e participação. Hoje estaremos dando continuidade aos nossos estudos da Conexão Suméria e vamos trazer algumas análises, né, e observações sobre os estudos em relação ao ouro monoatômico, que sempre foi muito bem difundido, né, e falado desde a antiguidade por diversos nomes diferentes. E até hoje estamos também tendo, né, acesso a algumas informações relacionadas, mas para melhor esclarecimento nosso e dos interessados, vamos melhor abordar numa síntese, né, dentro desse tempo que temos a partir desse momento disponível. Então, já tem um tempo que iniciamos o projeto de estudos Conexão Suméria, relacionado aos estudos dessa antiga civilização e as suas ramificações que se estendem às demais culturas, né, que circundam toda essa questão cultural. Mas, justo no início, um dos estudos que Érica trouxe à tona, que foi muito interessante, justamente essa questão do ouro monoatômico, e achamos entre os estudos que teríamos a abordar após o nosso primeiro vídeo, né, nossa primeira videoconferência, que foi a anterior, decidimos trazer esse tema hoje para darmos continuidade e de uma forma também profunda, tanto científica como histórica e com uma certa relação em entrelaçamento com o que podemos relacionar a quântica e a espiritualidade também. Então, desde já, gratidão e sigamos. É com você, Érica. A nossa primeira apresentação na Conexão Suméria foi justamente o ouro monoatômico, lembra? Nos grupos, logo que a gente iniciou. Sim, no caso, justamente, foi a sua primeira apresentação. Como a gente dividia, né, os estudos, aí o meu tema foi outro, ao que eu lembro na época, mas a gente sempre partilhou. Esse tema, eu acho assim, para mim sempre foi muito fascinante, né? Assim, desde a época da faculdade, eu sempre fui muito apaixonada por química. Acho que isso me levou a hoje ser farmacêutica bioquímica, né? E química sempre amei muito, né? E esse tema ouro monoatômico, na época da faculdade, principalmente, eu procurei investigar, né, bastante, mas de uns 2 anos para cá foi que realmente algumas informações passaram a vir, né? Algumas informações começaram a chegar, realmente, né? Associando o ouro monoatômico às civilizações antigas, né? Como os sumérios, egípcios, né? Está associado à própria Bíblia, né? Chamado de o pão da vida, o pão sagrado, pelos egípcios, o MFKZT. Então, assim, um tema sempre muito interessante, né? Eu vou colocar aqui, vou falando e vou colocando aos poucos uns slides para a gente, porque fica melhor, né, para entender. Vou colocar aqui um slide. Antes de tudo, pessoal, esse livro,
ele também é bem interessante, né? É um livro de uma pesquisadora que, assim, é uma inspiração. Anabel Sampaio, ela é egiptóloga, escreve bastante sobre o tema Anunnaki, né? E nesse livro ela fala muito sobre essa questão do ouro monoatômico, associando à alquimia, né? Ela fala muito da questão bíblica, né? Dos primeiros patriarcas bíblicos, antes e após o dilúvio, eles tinham uma longevidade muito superior à nossa, não tem nem comparação, né? Então, assim, nesse livro é mostrado muita alquimia, o elixir para a longa vida, né? Eu vou mostrar alguns pouquinhos trechos só para a gente ter uma ideia. Depois a gente, em outro vídeo, a gente aprofunda mais sobre esse tema da alquimia contido nesse livro. Olha só, eu achei esse trecho justamente falando sobre o Antigo Testamento, né? Os patriarcas que viveram antes e após o dilúvio. Geralmente eles tinham uma genealogia perfeita com relação a doenças, né? O ouro monoatômico, ele inclusive atua com relação a isso, né? Ele impede o organismo de adoecer, ele fortalece de uma forma incrível o sistema imunológico, deixando o indivíduo totalmente resistente a muitas doenças, né? Impede proliferação de, por exemplo, doenças como câncer, ele regenera o nosso DNA, é um metal supercondutor, está relacionado à regeneração do DNA também, isso é muito importante. Inclusive, creio eu, assim, em minhas pesquisas, né, voltadas mais para a minha área de atuação, verifiquei o quê? Que o ouro monoatômico, né, que é diferente do ouro comum que a gente conhece, né, que nós do século desse século conhecemos, né, o ouro comum. O ouro monoatômico é um ouro refinado, né, um ouro em estado de alto espinho, como a gente vai ver daqui a pouco um pouco mais sobre essa questão do ouro tratado a se tornar de forma em alto espinho, né, que envolve muito a questão da física quântica também. Então, esse ouro ele está relacionado à regeneração do nosso DNA. Ele impede, ele age numa fase da duplicação celular, multiplicação celular através da mitose. Ele vai agir numa das etapas da mitose, onde eu tenho telômeros, né? Ele impede justamente o encurtamento desses telômeros, né? A gente envelhece por conta disso. Então, ele já atua evitando essa ocorrência, né, na célula, dentro da célula, com os nossos cromossomos, com os filamentos de DNA. Né? Então, para você ver, aí ele fala sobre, esse livro fala sobre Adão, por exemplo, Adão viveu 930 anos, né? Então, há toda uma questão, há pesquisadores que dizem que é porque a Bíblia está mal interpretada, né? Enfim, eu creio que esteja relacionado à utilização do ouro monoatômico, né? E, logicamente, que Adão ele veio diretamente, né, da genealogia de Enki, ele recebeu o DNA ali, matriz. Então, com certeza, tinha uma longevidade bem superior ao normal. Né? Então, assim, mas comparado ao que a gente vive hoje, né, é incrível, é muito incrível. Então, esse livro fala bastante sobre isso. Vou colocar um outro slide, rapidinho. Esse também eu achei um ponto interessante, né? Tratava-se de um minério cuja posse estava à altura apenas dos reis, os sacerdotes, né, da época e os reis, né? Eles manipulavam e utilizavam esse minério. E assim, não é descartada da hipótese que, no mundo contemporâneo, muitos homens, nesse livro, ela trata também dessa hipótese, de que no mundo atual que a gente vive, há realmente alguns indivíduos que fazem uso dessa tecnologia, né, desse ouro realmente convertido em monoatômico, né, porque ele realmente, para ter
a atuação com relação a essas características de longevidade, de evitar doenças, de ativação do DNA, enfim, é necessário que ele esteja na forma monoatômica, de alto spin. Então, neste livro, ela trata também sobre alguns indivíduos que vivem, né, utilizando esta ferramenta para conseguir uma longevidade muito superior ao normal, que a gente considera normal. Eles vivem no anonimato, né, sem criarem laços afetivos, mudando de identidade a cada período considerado um período normal de sobrevida. Então, é uma possibilidade, né? Você já pensou numa possibilidade dessa? De que realmente existem homens centenários ou bem mais que centenários entre nós? É uma possibilidade, né? E nesse livro ela fala sobre isso. É só uma indicação realmente que eu achei um tema bem interessante. Vou colocar aqui um outro slide para a gente comentar um pouquinho. Pronto, o ouro monoatômico, né? A pedra também chamado de pedra filosofal, pedra sagrada, né? Seria o pó finíssimo. Disse que o pó ele era pego como se fosse uma pedra mesmo. E aí após como é que eu posso dizer, a transmutação, a manipulação dele, ao qual ele era submetido, né, através de elevadas temperaturas, né, temperaturas bem elevadas, mas controláveis. Ele se convertia num pó finíssimo. Boa parte dele, quando se pesava ele antes e depois, via-se que boa parte dele tinha desaparecido, né? Eles diziam que essa parte que desapareceu era transformada em luz, né? Ficando no mundo sobrenatural. Então, vou colocar aqui um outro slide. Tá dando para ver direitinho os slides? Sim. Isso que eu falei há pouco, né? O peso do pó, depois que ele era transmutado, né, é apenas 56% do peso da substância metálica condutora que originou ele, né? Então, haviam forças que, nessa transmutação do ouro, haviam forças que atuavam. Essas forças eram a gravidade, né, e o magnetismo. A gente já viu por quê. Apareceu eu falando nesse slide há pouco. Uhum. Deu para ver Sim, eu falando? apareceu. Tá vendo. Sim. Deu para ver. Tá ótimo. A Arca da Aliança, né, que disse ser o quê? Um artefato extraterrestre, né, entregue pelos deuses, pelas divindades ao homem. Então, realmente a Arca é um grande, que ainda a Arca da Aliança é um grande mistério, né? Onde está a Arca? O Lucas vai saber falar também mais sobre isso, até mais do que eu. A Arca é uma incógnita, né? Assim, é realmente um artefato, está associado a muitos poderes, né? O poder, por exemplo, de transmutar o ouro monoatômico. Ela transmutava o ouro monoatômico utilizando-se de forças gravitacionais e magnéticas, né? Mexia com o magnetismo. Era dessa forma que o ouro ele era, como é que eu posso dizer, transmutado, né? E boa parte dele, no final, tornava-se luz, né? Que era justamente, isso era essencial, porque eles diziam que essa luz, ela era justamente o responsável
pela expansão do campo energético do homem, né, de quem estava utilizando. E, consequentemente, ao expandir o campo energético, gerava-se uma expansão consciencial. Né? E daí era atribuído vários poderes, né, várias habilidades, influenciava muitas habilidades extrasensoriais. Então, assim, a Arca da Aliança, realmente, esse artefato, né, de origem extraterrestre, segundo as escrituras mais antigas, né, estaria associado à manipulação, à transmutação do ouro monoatômico. Inclusive, a própria Bíblia, se você ler, pegar ali o Gênesis, né, algumas partes, onde ele fala da Arca da Aliança, que ele associa a relâmpagos, né, onde ele fala bastante do eletromagnetismo deste artefato. Então, uma das funções seria essa, né? Qualquer dúvida, pode perguntar, pessoal. Ainda vai apresentar mais slides? Vou colocar um... Só faltam mais 2 sobre esse tema. Esse também está relacionado, tá aí o que eu falei. A Arca da Aliança, ela era feita toda de uma madeira especial, né, que atuava... Ai, desculpa, pessoal, esqueci de ligar o vídeo. Então, como eu falava, a Arca da Aliança, ela, né, a tecnologia dada pelos extraterrestres aos povos antigos. A Arca da Aliança, ela tinha toda uma estrutura realmente voltada para a manipulação do ouro monoatômico, né? Ela era feita de uma madeira especial, né, que funcionava como isolante e era revestida por dentro e por fora de ouro, né? Então havia todo um mecanismo eletromagnético para realmente e gravitacional para realmente atuar a nível de transmutar o ouro, né, fazendo com que ele realmente adquirisse as propriedades, né, interessantes para que fosse utilizado. Agora eu vou colocar só um último slide. Esse slide... Ai, esqueci de ligar. Liguei. Assim, esse slide, ele fala justamente, ele fala do K, né, o corpo leve, o corpo espiritual. Os antigos já sabiam que tanto o corpo físico quanto o corpo leve, K, do indivíduo, tinham que ser alimentados para aumentar a sua produção hormonal e, com ela, a sua capacidade de interação com o outro lado da matéria. Então, o ouro monoatômico, ele fazia isso, ele alimentava esses dois corpos, né? Ele tinha uma grande atuação a nível de sistema hormonal, estimulando a produção de certos neurotransmissores, que são substâncias, né, que controlam também todo o nosso metabolismo, né, e que muitas vezes são responsáveis pelo acesso ao extrasensorial, ao mundo extrafísico, né? Enfim, garantindo várias habilidades, além da longevidade, né, que o ouro monoatômico fornecia a quem utilizava, né, de forma correta, ele também adquiria essas habilidades extrasensoriais, extrafísicas, né? Também era chamado de o pó da projeção. Enfim, atuava a nível de sistema hormonal, atuava inibindo doenças, né? Inibindo o encurtamento dos telômeros, como eu falei anteriormente. Enfim, imensas propriedades para nós humanos, mas que era restrito mais ao uso por sacerdotes e os reis, né, de antigamente, inclusive do Antigo Egito. Né? Lá ele era chamado de UMF-KZT. Vou tirar aqui. Pronto, Chaka. Alguém quer falar um pouquinho mais? O Chaka, o Lucas. O Lucas ficou de falar sobre... Quer falar um pouco sobre o Worm? Está me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Estou, agora estou.
Pronto. Não, é o seguinte, só para complementar, essa questão do ouro, ela pode ser vista também a nível de sais minerais, tá? O ouro, se a gente for pensar em termos físicos, né, de física e química, é um metal super condutivo, né? Inclusive em forma bruta, né? Eu lembro até que um professor brincava, engenheiro eletricista, de que ao invés de sistemas de distribuição de energia, se a gente utilizasse o ouro, né, a gente podia alcançar distâncias muito maiores, né? Seria possível, por exemplo, transmitir energia entre estados com uma perda muito pequena, né? Porque tem um princípio na física de dissipação de calor. Então, quando você está transmitindo energia de um ponto ao outro, né, dependendo do metal que está sendo utilizado, no caso o cobre, existe uma perda energética pela dissipação de calor. Tá? Então, assim, no ouro isso não acontece muito, ela é muito baixa. Né? Mas por questões óbvias, né, não vale muito a pena usar ouro na distribuição elétrica, né? Tanto pela escassez como pelo preço. Tá? Sim. Mas onde é que entra isso a nível de sais minerais, né? Que a gente necessita muito para o nosso corpo, né? Que muito interessante desse estudo, que é em relação à extração do ouro, né, do nosso solo, né, da nossa terra. O que é que acontece? À medida que os minérios são extraídos, eles são encontrados de forma muito menor nos sais, tá? Antigamente era possível que em eras mais antigas, né, e inclusive na chamada era do ouro, fosse possível encontrar, principalmente em frutas, inclusive em até vegetais, uma quantidade maior do ouro, tá? A gente acha um pouco estranho comentar, nossa, mas ouro em frutas, em vegetais, é o mesmo princípio de você pensar o ferro para o seu organismo, né? Você precisa consumir, sei lá, feijão, né? O pessoal fala, adquira ferro para não ter nenhum tipo de problema sanguíneo, nenhum tipo de anemia, né? O mesmo raciocínio vale para o ouro, para a prata, para qualquer metal, tá? A questão é que o ouro, como a Erika explicou, da forma monoatômica, ele tem propriedades incríveis para o organismo, tá? E, segundo consta, o efeito mais perceptível é em relação ao funcionamento do cérebro, tá? O cérebro, a gente sabe que é um organismo que funciona à base de sinapses, né? Que são nada mais são do que comunicações elétricas. Então, junta aquilo que eu expliquei em relação ao metal in natura, de condutividade, mas aplica isso ao seu corpo, tá? Então, é difícil até imaginar como é que seria um cérebro funcionando 100% de condutividade, né? Talvez tenha um detalhe aí, que é aquela questão do uso 100% do potencial cerebral, que muita gente, alguns cientistas dizem que isso é balela, que é ficção. Outros afirmam que é a mais pura verdade, que a gente não utiliza 100% da capacidade do cérebro. E a nível de informação, da parte que eu preparei para vocês, vocês podem até pesquisar melhor na internet. Tem um agricultor norte-americano chamado David Hudson, tá? Vocês podem pesquisar na internet. Ele é agricultor norte-americano do estado do Arizona e pesquisador científico. Tá? Deve ter algum nível de bacharel ou em química ou em física, algo do tipo. Né? Como ele já tinha um certo poder aquisitivo, ele era dono de muitas propriedades de terras na região do Arizona e tinha muito interesse em tentar encontrar ouro nesses locais, né? Só que ele descobriu, na tentativa de extrair ouro das terras dele, que ele tinha acumulado, justamente essa característica de, em outros componentes, ele encontrar pequenas quantidades de ouro, prata e outros metais nobres, né? Quando ele foi estudar isso mais profundamente, né, em laboratório, ele percebeu uma característica interessante. Os sais que ele encontrou, como por exemplo o sal marinho, ele também estava rearranjado de uma forma que depois, né, se intitulou monoatômica, ou ORM, né? Também ele chamou de estado M, né, do inglês state M, né? E o que seria
os componentes, né, desses sais, eles estavam rearranjados de uma forma de alta rotação, tá? Então, se você for pesquisar as propriedades do sal Também chamado auto-spin, né? Que a isso, gente é a mesma coisa. alto spin. O spin, no caso, seria a posição do elétron em formato de rotação. O átomo a gente não tem como imaginar muito bem, mas tem lá o próton e tem o elétron em alta rotação, né, ao redor do próton. Né? Mas essa velocidade do spin ela é controlada, né? Dependendo do tipo de componente, ou ele é mais rápido, né, ou ele é mais lento. Tá? Mas no caso do estado M, é uma rotação altíssima. Então ele chegou à conclusão, né, que os sais encontrados na natureza, diferente desse iodado que a gente consome, né, o sal branco, que é só cloreto de sódio puro, né, só tem dois minerais ali, é cloreto e sódio, tá? Só isso. O sal rosa, o sal marinho puro, tem mais de 80 minerais, tá? Então ele conseguiu fazer estudos relacionando isso e a nossa saúde, né? Então, inclusive, entrando um pouco na parte da nutrição e medicina, já tem médicos que inclusive aconselham você a substituir o sal refinado, né, o cloreto de sódio, ou pelo sal marinho, tá? Que geralmente você manda, eu não sei bem se manda triturar, algo do tipo, né? Porque você não vai coletar diretamente, mas tem o sal rosa que hoje eu utilizo, tá? E ele tem mais de 80 minerais, tá? Eu Então, gosto desse sal, o sal rosa. Eu gosto dele, eu utilizo. sim. Não, dentre as opções está sendo o mais famoso, digamos assim, né? Hum. E qual seria o efeito no organismo? Quando você inclui mais de 80 minerais no organismo, passa a ter uma função de oxidante muito, muito maior, tá? Do que o efeito do cloreto de sódio, Verdade. que na verdade está te fazendo mal, né? Se você consumir em excesso, tá? E o detalhe que ele descobriu foi justamente esse, a existência entre esses 80 minerais de uma pequena parcela de ouro, né? Só que o problema remete ao que eu tinha dito anteriormente. O fato de a gente estar extraindo muito ouro do solo, né, é uma questão de comércio, entre a questão de ganância, de propriedade das nações, etc. Esse ouro, em pequena quantidade, nas frutas, nos vegetais e nos sais, ele está cada vez menor, tá? E isso, com o tempo, vai fazer uma diferença no nosso organismo, porque antigamente a gente estava consumindo uma alimentação com metais nobres, né, com alto poder antioxidante, com alto poder de oxigenação possível. E agora não, agora está sendo o contrário, né? A gente está com o sangue muito com baixo teor, né, de minerais e com essas propriedades, tá? Então Verdade. é basicamente isso. Tá ok? Isso. Inclusive, naquele vídeo, né, que a gente até divulgou também, ao divulgar o link da nossa Uhum. videoconferência hoje, o Chaka colocou aquele vídeo falando sobre o enigma de Daniel, não é isso? Aquele vídeo onde ele fala justamente um pouco sobre isso, a questão dos minerais, a presença dos metais no nosso sangue ao longo da história, né? Onde ele relaciona a presença do ouro no sangue dos antigos, né? Que é justamente chamava de sangue azul. Isso é interessante. E ao longo da história, né, vários impérios, Império Romano, a civilização grega, e aí eles foram mudando essa questão, a presença do metal foi mudando, né, até chegar atualmente, né, a gente tem o ferro em nossas emâncias. Agora, você já imaginou se a gente, ao invés do ferro, tivéssemos o ouro em nossas emâncias, né? Porque o ferro ele está ali para se ligar ao oxigênio, realmente formar um composto e ser transportado pelo sangue, né? Ao mesmo tempo, o ferro ele é oxidado, né? Ele sofre a oxidação, é formado radicais livres, né? Que se acumulam em nosso corpo, e daí vem toda a questão, a reação em cadeia do envelhecimento, né? Do nosso envelhecimento, entendeu? Então, está relacionado a isso. Se tivéssemos ouro, com certeza seria totalmente diferente, né? Teríamos todas essas propriedades, essas características, né? Uma longevidade bem
diferenciada, seríamos mais resistentes. Talvez, né, o câncer não iria nos atingir, por exemplo, né? O câncer nada mais é que um descontrole realmente de crescimento celular, um descontrole celular, né, a nível de DNA. Então, seria bem interessante. Tá, só para falar, você tinha citado da Arca, né? Depois a gente pode fazer um estudo mais aprofundado, né? Mas, assim, só o que eu lembro nível de leitura é o seguinte, é porque os templários, quando eles foram para Jerusalém, né, buscar conhecimento gnóstico, eles acabaram descobrindo alguns pergaminhos que continham alguns ensinamentos desse nível, né, que talvez, né, como ninguém tem acesso puramente a essa documentação, pode-se ter algo relacionado a ouro monoatômico, né, Hormes. Mas quando eles foram para a Europa, e a quem a foi se transportando conforme as sociedades iniciáticas, né? E com a maçonaria, a Rosa Cruz, acredita que hoje ela está nos Estados Unidos. Tá? Existe uma teoria que diz que de tempos em tempos a arca, Legal. conforme a sociedade que está em ascensão atualmente, ela vai trocando de continente, né? Pode ser Sim. até que ela venha para o Brasil, tá? Então, no período de rotação, em sentido anti-horário, a arca pode ser que venha para cá, né? É uma teoria até interessante, tá? Mas a gente pode aprofundar isso depois. Pois é, em meio a todo esse assunto e observação, a gente vê que o eixo de tudo, basicamente, entra na questão da alimentação, né? Ou seja, Sim. do como temos absorvido os elementos químicos necessários que o nosso corpo precisa para ter uma melhor atividade, assimilação de realidade, né? As próprias sinapses cerebrais funcionarem com melhor hiperatividade. Mas, como naquele vídeo, né, que inclusive você me passou e Sim, eu compartilhei com você novamente hoje. O Enigma de Daniel. Sim, que justamente no princípio existia mais ouro, né, no sangue do povo. Que no final das contas eu até passei a observar que tipo como o ouro monoatômico é provável que, sendo um tanto escasso, né, na natureza, escasso em termos de proporção para alimentar uma população, vamos dizer, uma população crescente. Então, é observável que, para com a época, muitos restringiam apenas para aqueles que tinham um posicionamento, né, de governo, e aqueles que estariam associados a ele. Então, havia essa restrição, onde eles poderiam se perpetuar um pouco mais, zelando melhor, né, pela longevidade em si, onde o povo, consequentemente, passava a ficar mais distante, tanto desse tipo de alimento, como do conhecimento sobre ele. Aí é onde vem a questão da ignorância, né? Desse, às vezes, desejo obsessivo de muitos que sobem ao poder, manter o restante da população um pouco mais abaixo da linha de conhecimento, de expansão de consciência de coisas do gênero, deixá-los um pouco confusos, né? Para que eles tenham desafios em chegar num nível de percepção e consciência de poder melhor se preservar e talvez vir, né, quem sabe, representar algum tipo de conflito, né, para com essas questões de domínio, de poder. Mas o que acontece? Então, foi observável, a partir desse contexto, que também, em seguida,
os gregos, para com a época, diz que os gregos já tinham mais a questão da prata, né? Porque à medida do que o tempo foi passando, aí foi se perdendo um pouco dessa expansão do ouro como alimento, ou seja, foi diminuindo. Dos gregos já era prata, e para com os romanos, que é um certo domínio a qual vivemos até hoje, aí passou a ser o ferro, né? Que é o que estamos Predomina. E espero que não vivendo. E espero que não passe, como ele citou lá nessa questão, né, do enigma de Daniel, que o ferro se transforme em barro, né? Tem isso que ele fala, né? Que aí realmente o ser humano perderia Então, totalmente. aí verdade. E tipo, o perigo em relação a isso, de chegar, né, a essa questão do ferro se tornar o barro, algo assim, é que a gente percebe que a alimentação da humanidade, de grande parte da humanidade, né, tem se tornado coercivamente cada vez mais decadente, né, a certo modo, porque Totalmente. vem aquela questão da expansão de grandes indústrias, eles inevitavelmente, né, têm a proposta de estimular o consumismo, e hipnoticamente a grande massa entra, né, nessa relação fascinante entre a Exatamente. grande empresa que propõe e o consumidor ali que está ali querendo consumir. Só que sem propriamente ter um conhecimento das reações daquele alimento que está sendo consumido. Então, temos aos poucos nos afastado um pouco mais do natural e entrado nessa marcha, né, relativa por parte de boa parte da população, com relação a esse, eu gostaria até de usar outra palavra, mas uma espécie de princípio de decadência para com aqueles que têm realmente um desafio em se desabituar, ou seja, em mudar, em fazer uma transformação, mudar os hábitos em si, os hábitos alimentares, porque, tipo, beleza, saúde todo mundo quer. Sim. Todo mundo quer saúde. Mas é necessário saber o que se pode fazer para adquirir saúde. Porque melhor do que a pessoa doente ter um médico acessível, é a pessoa jamais ficar doente por saber manter a saúde sempre equilibrada. Isso a partir de uma boa alimentação, tanto alimentos físicos, né, como alimento mental e o espiritual, e o espiritual que ao mesmo tempo a gente pode relacionar a essa relação, né, de absorção através de sentidos extrasensoriais, essa relação com o cosmos, né, com o universo, porque sabemos que tudo está entrelaçado, tudo é uma relação contínua, um organismo universal funcionando em mútua relação. Então é necessário consciência para isso. Tipo, só o fato da respiração em si, saber respirar, já prolonga bastante a questão da longevidade em si, previne de inúmeras doenças. Ou a observação simples, saber respirar, a turma fala, oxe, mas saber respirar é a coisa mais simples. É só respirar, não. Mas é necessário ter consciência para com a respiração. Consciência com a respiração. Maior parte das pessoas vivem... Exatamente. A maior parte das pessoas a maioria, né? vivenciam a realidade, mas o próprio ato de respirar em si
é de uma forma deficiente, especialmente quando se trata de viver em grandes metrópoles, onde o ar, quer queira, quer não, é algo um tanto tóxico, né? Com inúmeras impurezas de automóveis e enfim. Então, pronto, aí vem esse simples fator observado, na questão da observação, ou da respiração. Então, se a gente passa a analisar com relação à alimentação, que aí observamos que os nossos alimentos, as frutas e tudo mais, estão ficando um tanto mais escassas, né, em substâncias que realmente elas antes continham e passavam para o nosso organismo, e agora está havendo uma certa deficiência na absorção desses metais mais nobres que absorviam, por escassez em relação a estarem extraindo tudo. Como um Isso que vídeo eu que eu ia estava falar. observando, A que o quê? extração. Estão extraindo tudo para produção de automóveis, disso, daquilo, e esquecendo das próprias necessidades, tanto da terra como do próprio ser humano em si. Nosso organismo, né? Então isso é tipo uma autodestruição completamente inconsciente, né, da parte de muitos, vem nutrindo isso, só que é necessário passarmos a ter cada vez mais consciência sobre isso e procurarmos redirecionar, né, Exatamente. esse curso aí para evitarmos um precipício inevitável antes que chegue. Então, para finalizar, até porque a gente já está estourando o horário de novo, com relação a... Esse tema a gente merece uma outra videoconferência, né? Posteriormente a gente Sim, sim, elaborar, né? Porque realmente precisa ser sim. aprofundado em alguns tópicos. Verdade, merece a continuação. Então, em um vídeo que eu tinha observado há certo tempo atrás, falava justamente sobre essa questão, né, da diferença entre o ouro monoatômico e o comum, que é o mais denso, popular, que ele é poliatômico, né? Então, esse ouro monoatômico, como você citou, além dele ser mais leve com relação ao popular, ele, especialmente depois de trabalhado, né, esse processo de refinamento, ele se torna ingerível. Tanto isso que, como eu até te comentei, em um vídeo que assisti, que até o título dele era Não Assista Esse Vídeo, ele já foi desativado do YouTube há um tempo, devo ter ele entre os arquivos, vou procurar depois. Mas o que acontece? Nele explicava essa questão de que muitas pessoas da elite, né, eles absorvem, eles consomem esse ouro no seu alimento. E esse ouro, eles auxilia bastante na questão de uma hipersensibilidade sobre a questão dos sentidos extrasensoriais, utilização telepática, clarividência, clareaudiência, entre muitos outros fatores, né? Então, é importante observar que, inclusive, até também eu tinha te comentado que Sim. no canal daquela moça lá que eu te falei, vou evitar citar o nome dela, enfim, mas eu tinha falando aquela moça que trabalha com viagens, que tem um canal, né, sobre viagens. Lembro. Ela lá em Dubai, então lá em Dubai, ela Consomem. disse que tipo, o ouro lá é consumível como tempero na comida. Ou seja, agora, claro, Dubai é Dubai, né? Dubai é Dubai, com certeza. É Mas impressionante para a gente, então, é uma coisa inimaginável, só que para eles lá, para uma pequena parte, sei lá, é algo normal, algo comum, né? E era para ser assim.
Exatamente. E lá eles têm, claro, né, tem um poder aquisitivo alto e tem como ter acesso a esse tipo de substância com uma maior facilidade, né? Uma outra observação que vamos deixar para o próximo capítulo, né, sobre o ouro monatômico, a próxima reunião, é que existe um escritor renascentista chamado Leonard Orr, e em um dos livros dele, ele cita que pelas viagens lá na Índia e Oriente, ele chegou a ter contato com, ele catalogou uma certa quantidade de yogis, uma boa quantidade, né, que chegava à base de pouco mais de 1.000 por aí, com mais de 300 anos. Yogis. Nossa. Agora, claro, né, que os yogis ali tem toda uma vida de extrema dedicação ao conhecimento, né, um extremo cuidado com a alimentação, meditação. Então isso é uma das provas e evidências que é possível, né? Mas claro, se a gente fica esperando algumas informações dessas vir da mídia, tipo, acho que é meio desafiante a gente esperar da mídia, né? E cobrar isso deles, porque eles têm os protocolos deles, né? Então ninguém está querendo pressionar ninguém. Mas o que der para a gente captar, assim, você falou fabular isso sobre, assim faremos. Mas o que acontece? Então, vou pesquisar e trazer melhores detalhes sobre essas informações. Então, tem esse fator, né, que já observamos em relação também o ORMS do GANS em si, que é estudado com a tecnologia de plasma, né, que justamente auxilia muito na produção dos aminoácidos, que passa a gerar melhor o colágeno, que é justamente a função do ouro monoatômico também no nosso sangue. Porque o que oxida e nos leva a ter um envelhecimento acelerado, perda de cabelo e tal, tudo mais, é a ausência do colágeno, né, no nosso sangue, que no nosso organismo. E a partir dos 25 anos, já começa a haver um decaimento da produção do colágeno no nosso corpo, e as glândulas que produzem as substâncias necessárias para um melhor funcionamento também do restante do corpo em si, elas passam a ter uma certa deficiência por essa ausência do colágeno, né, que vai decaindo. E isso cada vez mais a partir da alimentação. Então, um dos segredos que já sabemos, os chineses já muito nos ensinaram sobre isso, né? Descaradamente até no Fantástico mesmo passou um dia uma reportagem sobre um ancião com 102 ou 100 e alguma coisa, assim, 100 e alguns anos, e ele fazendo assim, levantando alguns halteres, fazendo alguns exercícios, e ele disse que o segredo está na alimentação. E detalhe, eles comem pouco. A gente aqui no Brasil, às vezes, a gente foi meio que disciplinada a comer uns pratão assim, cheio, né? Tem que saber o que se alimentar. Você falou dos chineses, no caso? Sim, sim. Foi uma reportagem que passou no Fantástico, uma certa vez, falando sobre o homem mais velho do mundo, né? Sim, que os era um chineses chinês e... Inclusive, há muitos relatos, assim, o Kung Fu, né? O meu sensei, ele fala muito sobre isso, que há relatos de chineses, né? De guerreiros, heróis na China, grandes heróis que a China tem lá, homens que viveram mais de 150 anos, mais de 200 anos, entendeu? E homens assim, com força incrível, né? Então, eu sei que está muito relacionado a isso também, a alimentação, as práticas dos exercícios respiratórios, o próprio Tai Chi
também, né? O Tai Chi Chuan, dizem lá, eles chamam até de o elixir da longevidade, né? Porque realmente é uma meditação em movimento, você está trabalhando toda a sua respiração, né? A meditação ali e se movimentando. Bem interessante. Só para complementar o que você estava falando. Sim, sim. E é muito importante esses complementos. É uma Assim. cultura que eu admiro Então, muito, em muitos aspectos. já estamos avançando um pouco, né? Além do nosso horário proposto inicialmente, mas tendo algo mais a complementar, podem ficar à vontade também. Pessoal, tem alguma dúvida? O pessoal que está participando, se quiser perguntar. Tem alguma dúvida, pessoal? Caso tenham perguntas, vamos lá, a hora Sim. é essa. Então, infelizmente, a nossa alimentação tem sido muito perdida, né, com os agrotóxicos. Até o desaparecimento das abelhas também, né? E dizem que daqui a alguns anos elas não vão surgir. Quando eu vejo uma abelha assim, eu fico desesperada, porque para mim ela é a última. E por mais que você queira ter uma alimentação saudável, eu não sei o que fazer. Porque eu vou à feira, aí eu vou comprar tomate, aí eu falo assim pro moço, olha, tem muito agrotóxico aqui. Aí ele fala assim, se eu não colocar o suficiente, eu não vendo, porque não tem produção suficiente. Então eu não sei o que fazer. Compreendo. É isso. Realmente quando assim a pessoa mora, né, numa localidade que tem esse difícil acesso em relação a alimentos orgânicos, realmente é complicado. O aconselhável, né, ao longo dos tempos, é a pessoa dar um jeito de ter a própria horta, né, se caso tenha espaço para plantar, mas todos sabemos que os agrotóxicos são veneno, né? Tanto isso que todo mundo tem procurado evitar bastante isso. Inúmeros países proibiram maior parte dos agrotóxicos que são liberados aqui. Existem muitos países que proibiram, mas aqui, tipo, tipo, o caso é sério, mas a gente tem que rir. Liberaram, né? Como se tipo, não, é Brasil, libera. Que pode, né? Pois é, mas é importante termos melhor prudência, né, com a nossa alimentação, a seleção, essa questão mesmo dos orgânicos. Por aqui mesmo a gente já estava, eu e um amigo, a gente estava observando que a gente costuma às vezes acampar bastante, frequentar áreas de sítio, né, florestas, e a gente estava observando que tipo o pessoal que usa agrotóxico, que a gente estava observando alguns agricultores que usam bastante agrotóxico, eles ainda assim perdem bastante. Por quê? Porque todo mundo acaba produzindo muito, então existem outros agricultores, quando eles vão vender para as feiras e para os interessados, por ter muitos agricultores oferecendo, muitos às vezes boiam, ou seja, voltam com a carga para casa, muitos acabam nada vendendo, então de todo jeito perderam um bocado da carga que queriam vender, onde buscando, de hoje em dia existem informações sobre outros tipos de combate, né, as possíveis pragas que podem danificar uma plantação, prejudicar uma plantação. Então existem meios mais naturais. Que um vizinho meu mesmo, ele costumava usar óleo mineral com outra substância para poder pulverizar a plantação de graviola dele. Ele falava, olha, funciona muito bem com o óleo mineral, e tinha algo que ele adicionava, mas, enfim, me fugiu a lembrança. Então, eles me pedem para botar isso e aquilo, mas eu não uso agrotóxico de jeito nenhum.
Pronto, se todos pensassem assim, seria bom. Mas o que acontece? Voltando à questão da perda, né? Da demanda de muitos agricultores que usam agrotóxico. Aí, se a pessoa utiliza-se de uma substância menos nociva ou nada nociva, né? Mas ainda assim o bicho vai lá e come uma coisinha ou outra. Ótimo, porque se o bicho foi lá e comeu, é porque nós podemos comer também. E uma observação, quando se perde alguma coisa para o bicho, às vezes, geralmente, certamente é menos do que o que se perde quando boia, do que quando vão vender, então acabam vendendo cargos pelos compradores acabarem rejeitando, como acontecem com muitos. Então, de todo jeito, investiram muito em veneno, em agrotóxico, embora parece até estar fugindo do tema, né? Mas, enfim, entrou a questão do ouro monoatômico, a alimentação. Mas tem a ver, está tudo dentro do Ela não contexto. está ligada a isso, né? A alimentação, ela vai para a gente Exatamente. adquirir isso. Então, finalizando, é necessário todos nós, né, termos uma melhor consciência sobre observar essa questão. Porque, beleza, se os grandes produtores, lá, os fabricantes de agrotóxico, de fertilizantes artificiais, né, que a intenção deles é vender, ótimo. Só que chega um ponto que se matam todo mundo envenenado daqui a um certo tempo, então vai vender mais para quem? Sim. Então está na hora de se reinventar. Todo mundo tem seus graus de inteligência e buscar nutrir isso cada vez mais, então é possível ter cada vez maior consciência sobre a realidade e sobre formas de melhorar a vida, né? Tanto para si como para o próximo, em geral. Então, existem muitos meios de melhorar tudo isso. Tipo, finalizando, que eu falo pacas às vezes, é que eu costumo, há um tempo, dizer que nós já temos tudo que precisamos para resolver tudo. A questão é só o quê? Consciência de boa parte dos nossos semelhantes, trabalharmos em colaboração e melhor direcionarmos essa questão do tudo que já temos, porque a gente já tem tudo aqui para dar um jeito no necessário. A questão é só o quê? Direcionar cada coisa para o seu devido lugar. Então, é possível nutrir um mundo melhor, é possível realizar algo melhor para todos. Mas, ao longo dessa jornada, a gente vai trocando mais ideias e registrando, né, para que aqueles que tenham acesso também possam colaborar de alguma forma, possam alimentar esse incentivo, né, a nossa transformação para com tudo isso que vem acontecendo. É verdade. E quando será a próxima? Isso que eu ia perguntar também. Você pode repetir a pergunta? Quando vai ser a próxima? Próximo encontro? Sim, a gente fez na quinta, ou melhor, na quinta passada a gente adiou para hoje, né? Porque teve desafios aqui, umas fortes chuvas, teve queda de energia. Então, com queda de energia, Wi-Fi sem funcionar, nada de internet. Mas então, a gente tem feito geralmente com a programação de ser todas as quintas-feiras, né? Eu ia sugerir, não sei, eu queria ter uma opinião do pessoal que está participando também, que a gente perguntasse se é melhor fazer na semana ou no final de semana, como hoje, um domingo. Seria melhor
Eu, em particular, prefiro aos domingos, mas precisa ver vocês. Eu ia sugerir que a gente fizesse todo domingo, porque cadê a Rosângela? Será que dá certo? Porque, assim, eu acho que o pessoal O está mais domingo é em um bom casa, dia. o pessoal tá com maior disponibilidade para nos assistir, para participar também. O importante aqui, o intuito é realmente o pessoal interagir mais, participar. Eu acho É que que no domingo, pode o falar. horário da quinta-feira à tarde, a gente costuma dizer que é horário de retorno de trabalho, né? Para quem trabalha em horário Sim, comercial. A gente não tem previsão de como é que vai ficar a questão da quarentena, mas partindo do pressuposto que isso vai virar uma rotina as lives, então a gente tem que considerar um horário que as pessoas tenham mais comodidade, né? para Porque assistir. isso, 17 horas na quinta-feira tem uma questão de locomoção, né? É um horário bem comercial. Então, eu também volto para o final de semana, ou então duas, né? Não teria problema de fazer duas fotos do cara. Sim. E Rosângela, cadê? E aí, Eu estou Chaka? aqui, E eu também queria pedir sugestões ao pessoal do nosso próximo tema, né? Assim, que a gente pretende voltar ao tema do ouro monoatômico, né? É, Aqui a gente, eu acho que faltou explanar, aprofundar em alguns pontos. A gente pode depois voltar com esse tema. Mas o próximo tema, o que vocês sugerem? Eu pensei na questão dos Anunnakis, a associação entre Anunnakis e as pirâmides, né? Mas, assim, podem dar sugestões para o próximo tema. Eu achei interessante o que você falou, embora eu não conheça, mas eu também gostaria de conhecer mais sobre a Arca. A Arca da Aliança, um outro tema, né, Lucas? Lucas gostou. Então, pronto. Então, A a arca, Mas gente, o que você falou também. sim, a gente pode, a arca ela está associada a muitas coisas, né? Ela inclusive era usada para partir ao meio rochas imensas, né? Ela dava aqueles cortes que a gente não sabe como que aconteceu, que tecnologia eles usaram no passado e está associado também à Arca da Aliança. A gente pode fazer um tema só sobre a Arca da Aliança. O que vocês acham? E vai envolver um pouco do ouro monoatômico e outras questões mais. Cadê o Chaka? Tá calado. É. deixa ele quietinho. E a imagem dele paralisou, olha, nem movimento tem. É, Acho que caiu a gente, conexão. eu só quero perguntar. Desculpa, Lucas, pode falar. não, só para dizer que dá para incluir as duas coisas, eu acho que não teria problema não. A arca e o ouro, né? Tá, mas já Pronto. ficou definido no domingo mesmo e o horário? Pode ser aos domingos, né? Pode ser. Por mim, sim, pode. Então, E o combinado. Chaka? Todo domingo a gente, né, organiza nossa videoconferência. Rosângela, e o horário? Pode ser esse horário? Sim. Ou você prefere às 6 horas, às 18 Não, esse é horas? melhor. 5 horas para Esse vocês horário aí, de que para mim aqui 19 são horas. 9 horas da noite, né? Se for Porque mais tarde, aí fica muito tarde. a gente sempre programa nossas videoconferências para meia hora, mas acaba aqui, ó, vai estendendo e aí já vai Ah, mais. é que é muito bom, né? É E ótimo. quanto maior número de pessoas para interagir, para perguntar, para questionar, melhor ainda. E meia hora, gente, não dá para nada. Meia hora Não é dá para pouco tempo para você falar o que tem que falar e as meia pessoas hora foi só fazerem comentários. É. que. Gente, eu queria só falar sobre o ouro monatômico. É bem interessante, me interessei muito. Queria comprar também, quero usar esse ouro monatômico. Lá em Dubai, então, quer dizer que as pessoas estão usando mesmo esse ouro já. Sim, estão utilizando. Inclusive, há vários vídeos no YouTube ensinando, né? Há pessoas que realmente aprenderam a fazer com o YouTube, né, Lucas? Não, E eu queria falar um detalhe sobre isso. A sim, gente tem que saber separar o joio do trigo, né?
Então, assim, a gente não sabe. Se você for no Mercado Livre e digitar ORMS, tá? Vai aparecer, inclusive, produto internacional, né? E, obviamente, bem caro, né? Eu cheguei a ver uma... Como é que chama, Erika? Aqueles tubos de medicamento, né? Que tem o conta-gota. Fala tubo de medicamento, né? Mas... O tubo de ensaio? É, Não, o gotejador. um gotejador, pronto. Tinha lá de 30, 40 ml e o cara vendendo, e eu fui olhar e alta reputação, tá? Se vocês quiserem testar, testem e contem pra gente, mas assim, não tem muito consenso da metodologia de como é feito não, tá? Eu já vi gente utilizando processo magnético, né? Utilizar ímãs e etc. para poder fazer essa extração, essa modificação. E já vi também o pessoal utilizando o som, tá? Então, assim, quando eu digo que não tem consenso, é porque a gente não vê um padrão de produção, né? É diferente de outras substâncias que a gente sabe que tem um padrão. No caso dos sauditas aí, é porque realmente eles têm abundância e realmente em tudo eles utilizam ouro, né? Então, nos restaurantes lá, tem inclusive aquele que é o mais conhecido, né? Que tem formato de jangada, tem um restaurante lá que utiliza o pó de ouro na alimentação, né? Mas com toda certeza tem um preparo lá que é bem proprietário, né? Não é divulgado para ninguém. Inclusive, o próprio ouro monoatômico, quando os Anunnakis começaram a explorar aqui, né, no nosso planeta, iniciou tudo ali, no Oriente Médio, né, no Iraque, onde hoje é o Iraque. Então, o primeiro local de exploração foi lá, para posteriormente em que descobrir também jazidas deste ouro na África, né? A África também é um outro local que foi muito explorado. Mas é como o Lucas falou, tem que ter todo um cuidado, porque não é só dizer, é o ouro, tem que saber como é que... Deixa eu ver. Comodo. Peraí, Érica, que você tá... Fala aí. Você Pronto, clicou tá saindo sua voz. Não estava saindo minha voz, eu acho que é... Gente, eu acho que o Chaka está me ligando, eu acho que ele ficou sem internet. Ficou, ele caiu. Uhum. Foi. Eu acho que ele estava me ligando aqui para dizer alguma coisa. Então, mas é isso aí, gente. Então tá legal sobre o ouro monatômico. Eu me interessei muito. E eu... realmente ter o cuidado, né? Pesquisar direitinho. Claro, A pessoa por isso que é bom, interessante a gente saber. Né? E tem pessoas que fabricam em casa. Pois é. Tem que saber a origem. Ele é um pó branco, na verdade, né? Ele não é da cor do ouro, ele não é amarelo, não é dourado. Ele é um pó branco muito fino, um pó branco bem fininho. Tem que tomar cuidado com esses pó, né? Se for vender pó errado aí pra gente, tá danado. Acontece tudo nesse mundo, tem de tudo, né? Então, e ainda tem que tomar muito cuidado. O próprio fato de você pensar em ouro tem esse detalhe que o pessoal nem acredita, geralmente, quando eu digo, mas é verdade. A gente não sabe nem se o ouro que a gente encontra nos bancos, se ele de fato é um ouro verídico, né? O pessoal costuma dizer que estão utilizando pequena quantidade de ouro e o resto ele é balanceado com outros metais. Pois é. Não tem nem como... Pode fazer o efeito contrário. Não tem nem como garantir a pureza do próprio ouro que a gente usa a nível de commodity, né? De valor mesmo, de moeda e etc. Eu sei com a Érica, no grupo, se não foi com ela, foi com um colega, se ele já tinha tentado comprar ouro, tá? Aqui no Brasil só existe uma forma de você comprar ouro, que é no nível de pequenos cartões, parece um cartão SIM de celular, tá? E é em pequena quantidade, né? Se eu não me engano, esse cartão dá uns de 100 a 200 reais pelo peso da grama, né? O valor da grama na cotação. Então, até para comprar ouro é difícil para a gente, tá? Então, ainda tem esse detalhe para saber se o ouro que a gente tem disponível para compra, se ele é um ouro puro, né? Se os governos não estão escondendo o ouro verdadeiro. Com relação à fonte onde tem esse ouro monatômico, né? Realmente eu não sei. Já ouvi falar por outros pesquisadores
pessoas que trabalham com isso no Egito, né? Egito e Arábia Saudita, ali, Iraque, né? Irã. Então, a gente escuta muito que há produções naquelas regiões, inclusive na Índia, né? Laboratórios químicos. Mas, realmente, eu preciso aprofundar mais a pesquisa com relação a isso, porque eu não gosto de chegar e indicar, né? Sem ter o conhecimento realmente, né? Eu sei que o ouro ele vem sendo utilizado hoje, inclusive, em cosméticos, né? Tem cosméticos que eles usam filamentozinhos de ouro, uma pequena quantidade. Então, mas é um outro tipo de ouro, não é o ouro realmente monoatômico, né? Então, as pessoas têm que ter cuidado para não confundir, né? Mas numa próxima explanação sobre o ouro monoatômico, quem sabe a gente já não traga alguma informação com relação a locais que realmente, laboratórios mais sérios, que realmente produzam o ouro, né? Uma Monoatômico. boa. Pessoas produzindo em casa. Inclusive, tem vídeos no YouTube onde eles ensinam passo a passo, né? E é uma coisa que é simples, só que tem que ter todo cuidado, né? Porque vai utilizar a barrilha, né? Que é a soda cáustica, né? Para substituir a soda cáustica, carbonato de sódio. Na verdade, eles utilizam. Então, assim, tem que ter todo um cuidado, né? Eu não confio muito, eu sou muito assim também de desconfiar. E é uma área que eu conheço, né? Química, mas a gente tem que ter todo um cuidado, tem que estar verificando o pH, tudo isso, né? Então, não é algo tão simples, né? Tem que ver direitinho a questão do laboratório que está produzindo, do controle de qualidade que é feito. Tá bom? Você poderia produzir para a gente, né, Érica? Já que você é química. Bioquímica. Farmacêutica bioquímica, né? Também da área. Aham. Quem sabe, né? Tá aí uma boa ideia. Quem sabe? Vou Pois é. pensar sobre isso. Uhum. Pense. Mais alguma dúvida, pessoal? Alguém tem mais algum questionamento, alguma pergunta? O Chaka realmente recebeu uma mensagem aqui, ele ficou sem internet. Acho que às vezes o sinal dele não fica legal lá, mora num local um pouco mais afastado, natureza. Então ficamos marcado nossa próxima videoconferência para domingo, né? Isso, próximo domingo às 17 horas, com o tema Arca da Aliança, é isso? A gente aprofunda um pouquinho mais essa questão do ouro também, né? Relacionada à Arca da Aliança e essas outras propriedades, né? Que estão relacionadas a esse artefato extraterrestre. A gente procura trazer uma amostragem maior de slides, né? Porque fica melhor de visualizar o conteúdo e, inclusive, a gente pode trazer uma coisa que eu senti falta agora, que a gente foi pensar, mas como a gente está iniciando as conferências, é as referências, né? Porque, como a Rosângela pensou assim, eu quero saber mais, né? Então, fica as referências para depois as pessoas também buscarem por si só, né? Mais informações depois da live, né? Verdade. Aí, No começo eu apresentei, para quem entrou depois, né, no comecinho eu apresentei alguns slides, né, explicando toda a questão do ouro monoatômico, né, quando a gente iniciou, e a questão da Arca da Aliança, enfim, todo o contexto. Né? Mas aí na próxima, como o Lucas falou, né, Lucas, a gente traz mais slides, folders, né, fica melhor para explicar para o pessoal, né? E as referências. Combinado. Legal. Tá bom. Quer falar mais Prazer em alguma conhecê-la. coisa? Prazer também. Quer falar algo mais, Lucas? Não, eu senti falta do Chaquinha aí, mas tudo bem. Um problema aí, mas gratidão pelo convite, né? Espero que tenhamos ótimas lives daqui em diante, né? Muito aprofundado. Pessoal, e em breve nosso canal, né, Lucas, do YouTube vai estar sendo liberado, né? A gente já está com um vídeo para postar sobre o ouro monoatômico, vai ter muito mais informações nesse vídeo. Já temos um vídeo, né? E posteriormente talvez uma outra continuação sobre esse mesmo tema,
né, um canal da Conexão Suméria. A gente já tem um canal no Telegram, que eu acho que muita gente já está acompanhando, onde a gente põe os estudos. Todos os estudos que a gente apresenta semanalmente, todas as segundas nos grupos, né, em alguns grupos a gente apresenta. E no canal do YouTube vão ter mais estudos também. A gente já vai iniciar com o próprio ouro monoatômico, né? A gente preparou, o Lucas preparou uns slides, né? Graças a ele. E aí a gente vai, né, formando, vai colocando lá. E quando tiver ok, a gente vai divulgar para todo mundo. Maravilha. Tá bom. Maravilha, parabéns. Mais alguma dúvida, pessoal? Alguma pergunta? Por enquanto, não. Não, né? O Lucas é novo na nossa equipe, né? Assim, o Chakra teve a brilhante intuição de convidá-lo, né? E foi perfeito. A gente já conhece ele, a gente é dos grupos, ele é ADM lá no meu grupo também. E foi ótimo veio só para acrescentar mais ainda e nos ajudar, né? Na Conexão Suméria, um novo membro. Então, somos eu, Érica, o Lucas e o Chaka, a equipe. Super equipe. É uma super equipe, né? Um trio Um trio. fantástico. É. Mas a gente vai tentar deixar a experiência de YouTube é algo novo para a gente, mas é uma das plataformas, é uma tendência natural, né? O texto está indo embora, né? Não é porque as pessoas têm preguiça de ler, mas é porque a necessidade de absorver informação é uma coisa tão importante que o vídeo em si se sai melhor do que a leitura, né? O que a pessoa demora para ler um livro, às vezes aprende em 20 minutos num vídeo, né? Muita Um vídeo, informação com que a gente certeza. trouxe para vocês aqui, a gente absorveu de Verdade. vídeos, né? Então, a gente viu a oportunidade de disseminar toda essa parte, né, do conhecimento sumério através de um canal, né? Vai ser uma ótima experiência para a gente. Nosso canal do YouTube vai além dos estudos, né, que vão ter todos os estudos lá e vários outros vídeos extras, como esse primeiro que a gente fez sobre o ouro monoatômico. Ficou um vídeo bem interessante, vai ter algumas informações das quais eu falei aqui, só que vai ter mais informação ainda, a gente juntou com vários slides, né, e o Lucas é o responsável por esses slides, ficaram incríveis, e logo estará no canal. Eu acredito que no máximo 1 ou 2 dias já vai estar sendo divulgado, tá bom? E vai ter um estudo bacana lá, justamente esse, o ouro monoatômico, e posteriormente teremos mais. Legal. Valeu, gente. Então pronto, vamos encerrar aqui. Quantas pessoas tem? Saiu algumas, agora ficaram 5. Certo. Porque passou muito do horário. Então, Rosângela, vamos encerrar e a gente quer só agradecer mesmo a todo mundo que participou, né, que está aqui com a gente, que está acompanhando o trabalho. E vamos sempre ter essas videoconferências, lives. Muito Gratidão bom, pelas gente. Foi ótimo. informações. A divulgação a gente... Esse em áudio, né? Estamos com a participação de todo mundo, cada vez mais interação. Podem perguntar, questionar, trazer, né? Recebi uma mensagem aqui, né, agradecendo. A gente agradece também. Rosângela, eu não sou muito boa em tecnologia, não sei bem ver as mensagens A aqui. Érica Lustosa, ela fala: boa noite, sou a Érica e estou grata pelo convite. Cheguei atrasada, gratidão pelo convite. A gente agradece também. Mas é assim, a gente começou, era para ter começado 5 horas, né? E começamos um pouquinho depois. Agradecer a presença da Flávia, né? A Flavinha. O Eliel entrou agora há pouco, tá? Se quiser comentar alguma coisa no chat. E a Érica Lustosa, né? Eu acho que ele já saiu. Eu, né? Eu. Tinha mais pessoas. Ele aí, saiu. Ou ele caiu ou saiu, né? Já. Às vezes a internet cai, né? E tem tempos. Mas é isso, gente. Então, até a nossa próxima videoconferência, domingo, às 17 horas. E o tema será a Arte da Aliança, né? A gente vai trazer mais algumas informações.
tá bom? E desculpa se passou muito do horário, né? Do Não, horário foi previsto. ótimo. Tá bom, a gente agradece. Tchau, gente. Obrigada, gente. Tchau. Tchau. Até a próxima. Tchau. Até quinta. Até. Tchau. Tchau.